Filho de Deus, a paz do Senhor está convosco. Antes de anunciar o tema que vou partilhar com vocês hoje, é um tema muito importante, muito importante. Mas eu vou mencionar alguns versículos bíblicos para nós ler e depois vou anunciar o meu tema de hoje. Vamos ler o Eclesiastes 1 a 2. O Eclesiastes 1 a 2 diz o seguinte: vaidade das vaidades, diz o Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E vamos ler Eclesiastes 1 a 14, diz o seguinte: examinei todas as coisas que se fazem debaixo do sol, pois bem tudo é vaidade e aflição do espírito. Agora vamos terminar com o Eclesiastes 4, versículo 6. Eclesiastes 4, 6 diz o seguinte: é melhor um punhado com sossego do que as duas mãos cheias, mas com trabalho e aflição do espírito. Esses versículos que eu mencionei é para lançar dentro do nosso tema. Não é qualquer pessoa que está a dizer, mas era uma pessoa muito poderosa. Era uma pessoa que estava cheio de dinheiro, cheia de mulheres, cheios de bem, mas enfim, ele disse que tudo é vaidade. Mas bem, hoje o nosso tema é só Jesus que deve preencher os vazios que se encontram nos nossos corações. Venho dentro dessas passagens que eu acabo de ler, no Eclesiastes, ele disse que tudo é vaidade, tudo é aflição de espírito. Por quê? Porque o ser humano é um ser infeliz. Esse rei, ele tinha o objetivo de provar tudo. Era um rei que tinha mais de 300 mulheres de todas as cores. Mas quando desejava mulheres, pensou ter branca. Depois de ter branca, viu que não era satisfeito. Arranjou preta, não também estava satisfeito. Arranjou vermelha, amarela e enfim, teve 300 mulheres, mesmo assim não estava satisfeito. E no fim ele disse que tudo é vaidade. Ele bebeu vinhos de toda a marca, de todas as cores. Ele experimentou todas as bebidas, ele experimentou tudo, mas no fim disse que tudo é vaidade, tudo é aflição do espírito, tudo é como se fosse ventania, e só desapareceu. Mas só Jesus que deve preencher esse vazio que nós temos no coração, porque muitas das vezes nós temos o objetivo de alcançar alguma coisa, objetivo de alcançar algum projeto, mas quando conseguimos, depois dizemos que isso é nada. Pergunta quem tem 4 casas, vai te dizer que isso é só aflição de espírito, mas é vaidade. Tudo isso passa. O ser humano é um ser que tem um vazio que ninguém pode preencher, que nenhum bem ou material ou dinheiro que deve preencher esse vazio. Então, eu costumo dizer o seguinte: tudo que nós podemos
desejar, nós podemos pensar ter, isso tudo vai passar. E por isso eu costumo dizer que não prometes um homem, se um dia ficar rico, vai ser feliz. Isso é mentira, isso é falso. O homem nunca vai ter felicidade ou nunca vai comprar felicidade com dinheiro. Nunca ele vai preencher aquele vazio com dinheiro. Podes colocar perante um homem casarão, carros, aviões, prédios, mas depois de alguns minutos, 5 minutos, o homem vai acordar, vai ver isso que é nada. Ele depois de ter vai dizer isso tudo é nada. Porque o homem é dentro, é interior, não é fora. O homem é um espírito, porque o homem foi criado pelo um espírito. Deus é espírito. Então criou o homem segundo a imagem dele. Então essas coisas todas não é o homem. Não é que vai satisfazer o homem. Mas somente Deus que pode preencher aquele vazio que o homem tem. Eu vou vos contar uma coisa, uma história que eu pessoalmente imaginava. Eu dizia o seguinte: um dia que eu vou para os Estados Unidos, o dia que eu vou para a França, o dia que eu vou para o Canadá, era extraordinário para mim. Mas felizmente, depois de eu chegar lá, é somente a terra. Não há nada de extraordinário. Somente o prédio, o edifício, grandes prédios, vidros e luzes, carros e pessoas. É só mundo. Não há nada que mudou. É a mesma coisa. Então, depois de nós chegarmos a um sítio, demos conta que tudo isso é vaidade. Tudo isso é aflição de espírito, nem nada. Muitas das vezes, quando fomos a um supermercado, vimos na exposição um bom fato bonito ou uma camisa muito linda. Ficamos a imaginar que, uau, quando eu vou ter essa camisa, quando eu vou ter esse fato, como é que eu vou ficar? Mas após comprar e meter no teu corpo, é nada. Já não é o mesmo valor que você olhava para o fato na loja. E tem muita gente que fica a imaginar, quando vê o outro a utilizar um perfume forte, vou me perfumar em Gucci, vou me perfumar em Versace, mas depois de você alcançar meter, vai ver que é nada, é só vaidade, só aflição de espírito, é nada. Então não pense que as coisas são especiais. O homem fica a imaginar, quando eu vou ser chefe, vou comandar essas pessoas todas, vou ser um presidente, tenho a voz da nação, mas depois de chegar lá, não há nada que muda a tua vida, continua o mesmo. Pode mudar teu comportamento, pode ser duro ou fácil, pode ser rijo, pode ser mau, mas não há nada. Muitos pensam que quando tiver muito dinheiro, vou conquistar o mundo, vou ter tudo o que eu quiser. Depois de ter, tudo isso é só vaidade. Eu fico a imaginar muita gente que eu costumo ver no Facebook,
nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, enfim. Ele espera ter muitos likes. Eles ficam a contar likes. Agora, depois de atingir 100 mil, 200 mil, 300 mil, o que é que muda? Não muda nada. Continua a mesma pessoa. Tudo é vaidade. Só há Cristo que pode preencher aquele vazio que tu precisa. Somente Jesus que pode preencher aquele vazio que possa te fazer sentir satisfeito. Porque depois de conquistar as coisas, analisamos e vimos que as coisas não têm mais valor na nossa vista. O homem pode conquistar milhões de dólares. E pergunta o que é que mudou de ti. Vai te dizer nada. Eu tenho uma pessoa que eu conheci. Essa pessoa tinha tanto dinheiro. E uma vez levou um amigo em casa. O amigo assustou com a maçã. Disse, uau, isso tudo é tua casa. E ele lhe respondeu, tudo isso é ventania, vai passar. Tudo isso é nada. Porque ele já tem. Ele não vê a importância disso. Porque muita gente pensa que quando chega ao topo, quando é chefe, quando é alguém poderoso, ele pensa que dá uma diferença. Podes ter 10 mil guarda-costas, podes ter 100 mil guarda-costas, podes ter número infinito de guarda-costas, mas é nada. Sabe por que eu digo que é nada? Quando a morte chega, passa os guarda-costas, toca a ti. Imagine. Por isso eu digo que o homem é um espírito. O homem, conforme que vem à terra, é conforme que ele vai. Não leva nada. Não leva nada para nada mesmo. Então você que se ambicia, você que é duro, você que não gosta de dar aos outros, você que pensa que o teu poder é infinito, você que pensa que vais permanecer no poder milhões de anos, mas saiba que é nada, porque um dia vais partir também. Mas nós temos que saber que as pessoas podem olhar para nós, nos admirar, dizer que esse tem tudo. Eu gostaria de ser tipo fulano. Eu gostaria de ser tipo essa rainha. Eu gostaria de ser tipo fulano. Mas você próprio, a pessoa, você sabe mesmo que está sempre a faltar alguma coisa. Você pode ser diferente, você pode ser importante, você pode distinguir, mostrar as boas qualidades, ser muito inteligente, defender as notas, falar bonito, expressar-se bem, resolver problemas, bom matemático, bom físico. Mas quando tu próprio sentas, imaginas sempre que está a faltar alguma coisa em ti. Está sempre a faltar alguma coisa. Então, essa coisa é Jesus que precisa ocupar aquele espaço. Porque tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Muitas das vezes quando alguém morre, as pessoas que ficaram em vida começam a dizer essa pessoa era inteligente, essa pessoa é uma perca importante que nós temos.
é uma perca que nós não vamos conseguir ter mais alguém assim como ele. Mas saiba que tudo é vaidade, tudo é aflição de espírito, porque o homem em si é espírito. O homem é a imagem de Deus. É a razão que Deus disse: façamos o homem segundo a nossa semelhança, a nossa imagem. Ele não falou de corpo, falou de espírito, porque o corpo morre, vai, volta a pó. Muitas das vezes dizem que vemos pó e voltaremos pó. A nossa felicidade não depende do que os outros dizem, porque os outros podem pensar que tu estás feliz, mas em verdade tu não estás. Você próprio sabe. Então, podem te chamar presidente ou ministro, podem te chamar governador, embaixador, podem te chamar rei, rainha. Saiba que tudo que te chama no mundo não vai te fazer ficar diferente. Não vai te fazer ficar interno. Não vai te fazer ficar como Deus. Porque são somente nome. São somente cargo. São somente ocupações. Mas nada vai te fazer ficar interna. Nada, nada, nada. Nada vai te fazer ficar feliz também. Nada vai preencher aquele vazio que tu tens no teu coração. Eu tinha lido na Bíblia uma história do homem chamado Filipe, um pobre Filipe. O pobre Filipe não tinha nada, mas tinha Deus. O Lenique era um milionário, um homem poderoso, um rei, mas não tinha Deus. A diferença é que quem tem Deus, ele tem aquele vazio preenchido. Mas quem não tem Deus, ele sente um vazio. Esse vazio só somente Deus que deve preencher isso. Também podemos ver um homem chamado Moisés. Nós todos conhecemos a história de Moisés. O Moisés vivia na casa do rei. Era chamado filho do rei. Moisés vivia no luxo. Moisés vivia no meio de dinheiro. No meio de uma família de luxo. Porque o Egito, naquela altura, era uma das nações mais poderosas do mundo. Mas o Moisés preferiu sair no luxo para ir viver onde estavam os escravos, para ser chamado filho do escravo. Moisés preferiu sair na casa do faraó para ir viver onde estavam os escravos. Ele preferiu ficar na pobreza com Deus. Ele preferiu sair do luxo do mundo, mas para ficar onde estava a pobreza, mas com Deus. Porque Deus preencheu aquele vazio que ele tinha. Preencheu aquele vazio. E por isso eu vos digo que vocês que estão a me acompanhar, que ocupam lugares muito poderosos na sociedade, vocês que ocupam lugar muito importante na sociedade, vocês têm que sacrificar esse lugar para ir procurar Deus, para ir preencher o vosso vazio. Porque o Moisés sacrificou aquele luxo todo, onde estava na casa do rei, mas para preencher o vazio dele, para viver na pobreza, mas com Deus. Porque muito de vocês ocupa tantos lugares onde está cheio de pecados e maldade.
onde está cheio de sacrifícios, onde está cheio de torturas, onde está cheio de muitos pecados. Então vocês precisam de abandonar e voltar para preencher o vosso vazio perto de Deus. Aí que se você preencher o teu vazio, você terá uma vida eterna. Você terá a alegria e a felicidade.